Olá, eu sou Camila França. Hoje é terça-feira, 16 de maio, e este é o Boletim 247. E os brasileiros estão aprovando de forma positiva o governo Lula. É sim, dados desta pesquisa aqui ao lado, pesquisa CNT, revelam que os brasileiros, que 43% dos brasileiros estão aprovando a atuação do governo Lula como ótima ou boa e outros 28% consideram regular. E, no finalzinho ali, os 24% avaliam a atuação do governo Lula como ruim ou péssima. Vamos entender um pouquinho estes dados que eu vou trazer aqui da pesquisa CNT, a pesquisa de opinião, né? Pesquisa de número 158 de opinião da Confederação Nacional dos Transportes. Vou mostrar aqui para vocês a gente acompanhar e entender qual é o perfil, né? Como é esse perfil dos que apoiam, né? Que aprovaram o governo Lula nesses 5 meses de governo Lula. O perfil aí, como eu coloquei para vocês, né, é de 43,1%, né, das pessoas que aprovam, que estão aprovando a gestão do governo Lula. Então, portanto, 14,6% disseram que sim, o governo está ótimo, e 28,5% disseram que o governo, que a gestão avalia o governo Lula. A pergunta que foi feita é essa aqui: como o senhor avalia o governo Lula? Né? Como ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, e não soube responder. Foi um total de 4%. E outro dado importante, vamos conhecer o perfil desses eleitores, né, dessas pessoas que avaliaram positivamente o governo Lula. A maioria, boa parte, né, está bem dividido, né, foi de mulheres. É um público feminino de 44,4%, a sua maioria idosos, né, 60 anos ou mais, com 48,4%, aí seguido deste grupo aqui, de 16 a 24 anos, com 43,1%. A pesquisa também apontou que o maior grupo, né, das pessoas que apoiam, né, essas pessoas que estão nesses 43,1% que apoiam positivo, de forma ótima ou boa, o governo Lula está entre pessoas que ganham até 2 salários mínimos, é o maior percentual, com 48,6%. Essas pessoas, ó, para a diferença, né, que se vem acompanhando nas demais pesquisas, pessoas com nível superior, que equivale a 40,4%, e da região sul, foi o que melhor avaliou o governo Lula como ótimo ou bom. Tá? Aqui foi a pergunta: o senhor, senhora, avalia o governo de Lula como ótimo ou bom? Então, o público feminino foi maior. Essa pergunta, pessoas com 60 anos ou mais, idosos, e também, em segundo lugar, entre 16 e 24 anos. O presidente Lula aí transitando entre os mais novos e os mais velhos, pessoas com 2 salários mínimos ou mais, seguidos de 2 até 5 salários mínimos, e pessoas com mais de 5 salários mínimos, 37,8%. E as regiões, né, em primeiro lugar, perdão, a região que mais votou em Lula foi a região Nordeste, com 55%, que mais aprovou, né, como ótimo ou bom o governo Lula, seguido da região Sul, e depois região Sudeste, e no final região Norte e Centro-Oeste. E o presidente Lula é melhor avaliado entre os católicos, 49,8% frente aos evangélicos. Outra questão bem importante é essa aqui, com relação à avaliação do governo anterior. Teve uma diferença, né, na avaliação. Segundo os pesquisados, apontou aí que a aprovação do desempenho pessoal do presidente Lula chegou a 57%, índice semelhante ao registrado por Jair Bolsonaro no primeiro mês de governo. No entanto, para 46,5% dos entrevistados, Lula está se saindo melhor que a gestão Bolsonaro. Outros 22% consideraram igual e 26,7% avaliam como pior.
E quanto às expectativas, né, para os próximos meses, como é que está a expectativa do brasileiro para os próximos meses? Eu trago dados aqui para vocês, essa pesquisa está disponível no site da CNT, vocês podem acompanhar. Com relação ao emprego, né, a opinião das pessoas que foram entrevistadas é de que 45,1% acreditam que nos próximos meses a situação do emprego no país ela vai sim melhorar. 30,6% acreditam que vai ficar na mesma e 21,4% acreditam que vai piorar. Então, o índice é muito maior de quem acredita que vai melhorar a situação do emprego no país, seguido aqui de outros dados que eu trago para vocês, seguido de outros dados. Deixa eu tirar essa telinha aqui para te dizer quais são esses outros dados. Né? Depois do emprego, 45% dos entrevistados pontuaram que a situação do emprego vai melhorar no governo Lula, né? Nos próximos 6 meses. A pergunta situava os eleitores e os pesquisados, né? Os entrevistados, nos próximos 6 meses, né? Quanto aos próximos 6 meses, e outros 40% disseram que a expectativa é boa, que vai melhorar na saúde, segurança 34%, renda mensal 36% e educação 43%. Portanto, o governo Lula sendo bem avaliado na questão das ações, né? Nos próximos 6 meses, o que é que vai melhorar? Você acompanha lá na nossa página do Brasil 247 outras notícias muito interessantes também que podem ajudar aí nessa avaliação positiva do governo Lula, que, por exemplo, o governo anunciou, a Petrobras anunciou a derrubada do preço do gás de cozinha para o consumidor final, que agora pode chegar a R$ 99,87, uma derrubada histórica. Você acompanha lá no nosso portal Brasil 247, com outras informações, trazendo detalhes que também baixou o preço da gasolina e também baixou o preço do óleo diesel, devido aí à nova política de preços da Petrobras, derrubando o PPI. Essas informações você encontra no nosso portal Brasil247.com. E são áreas mais específicas, né? A pesquisa também foi esmiuçar quais são as áreas, né, que o brasileiro tem avaliado o governo Lula de forma mais positiva. E eu vou trazer aqui para vocês. As formas foram as pautas, né? Na verdade, as pautas foram estas aqui. As principais, né, que tiveram melhor avaliação: demarcação de terras indígenas, aumento do mínimo, do salário mínimo e contratação de servidores são as medidas de Lula com maiores aprovações. Eu te mostrei agora quais são as perspectivas, né, para o futuro, para os próximos 6 meses, e agora trazendo dados dos que da lista das ações do governo Lula que são melhor indicadas positivamente pelos entrevistados. Encabeçando a lista está a demarcação de terras indígenas, aprovada por 65% e reprovada por 27%. Em abril, o presidente assinou decretos, né, que homologam 6 novas terras indígenas e prometeu novas demarcações. Em segundo lugar, nesta lista, aparecem empatados o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, aprovado por 64% e reprovado por 35%, e a contratação de novos funcionários públicos, a abertura aí de concursos públicos, chamamento, né, de cadastro de reserva, enfim, novos funcionários públicos, pessoas que fizeram o concurso público estavam aguardando resposta, e novos concursos sendo abertos no país em diversas áreas do funcionalismo público. Este número de entrevistados foi de 64% que aprovou aí essa medida do governo Lula, que é de contratação de novos funcionários públicos. A pesquisa completa você encontra no nosso portal Brasil 247. Lembrando, esta pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre os dias 11 e 14 de maio. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Eu sou Camila França, este foi o Boletim 247, que pode voltar a qualquer momento com outras informações.